Olá, meninas! Aqui é a Suelen Rocha, mais uma vez com vocês. Hoje nós estamos na nossa 28ª semana. Vamos hoje falar sobre mais uma mulher, meninas, mais uma vez nessa série de 40 semanas, quase já finalizando, né? Mas aqui nós estamos pela graça do Senhor Jesus, na simplicidade, trazendo a palavra de Deus, transmitindo aquilo que o Espírito Santo de Deus muitas das vezes revela a mim para trazer a vocês, meninas. E a história de hoje vai falar de uma mulher que se chamava Rebeca. Isso aí, meninas. A história dela está registrada aqui no livro de Gênesis, capítulo 27. Depois vocês vejam, releiam toda a história, se aprofundem, meninas, da palavra do Senhor Jesus. E eu estudando o significado desse nome Rebeca, em hebraico vai dizer ligação, união ou aquela que une. Só que quando a gente vai se aprofundar na história de Rebeca, a gente vai ver que ela fez totalmente diferente do que era o seu significado do seu nome. Rebeca não trouxe união, Rebeca não trouxe ligação, Rebeca não trouxe nenhuma compatibilidade entre as pessoas, entre os irmãos, entre o esposo, nada disso. Rebeca trouxe discórdia, Rebeca quase trouxe morte entre dois irmãos, Rebeca quase destruiu a sua casa por causa de amor a um só e deixar o outro de lado. Meninas, nós vemos a história de Rebeca e Isaac, que Isaac já estava bem velho. Isaac ali chama Esaú, seu filho primogênito, para fazer um guisado para ele, depois que ele voltasse da caça, fizesse esse guisado para ele, e ali ele ia dar a bênção sobre o seu filho, o seu primogênito. Rebeca, por amar mais Jacó do que Esaú, ouvindo a conversa deles dois, vai contar isso para Jacó e vai aconselhar a Jacó a enganar o seu pai, a achar que ele era Esaú para receber a bênção do seu pai. Olha só, meninas, aí eu já vou me ater à história dela para cada uma de nós, uma reflexão para as nossas vidas. Como que nós temos sido dentro da nossa casa, com os nossos filhos? Como que nós temos agido? Será que eu amo mais um filho do que o outro? Será que eu trago mais benefício para um filho e deixo o outro de lado? Será que eu tenho me posicionado da maneira correta como a mulher virtuosa, a mulher prudente, a mulher que vigia, que tem toda a sabedoria? Será, meninas? E aí? Será que você tem agido como Rebeca? Você tem trago ligação dentro do seu lar? Você tem trago união entre você, seus filhos e esposo? Ou você tem agido como Rebeca agiu naquele tempo? E aí, Rebeca dá esse conselho para Jacó. Só que aqui no versículo 11, eu quero ler para vocês poderem entender, Jacó vai falar assim para sua mãe. Então disse Jacó a Rebeca, sua mãe, eis que Esaú, meu irmão, é um homem cabeludo, e eu homem liso. Se por um acaso meu pai me apanhar, eu serei aos seus olhos como enganador. Assim trarei eu sobre mim maldição e não bênção. E disse-lhe sua mãe, meu filho, sobre mim seja tua maldição. Somente obedece a minha voz. Vai e traze os cabritos. Olha só, meninas. Uma mãe trazendo conselho totalmente errado para os seus filhos. Será que você tem agido assim, menina? E aí, você tem sido uma Rebeca? Como que você tem agido? Qual é a maneira que você tem feito? De qual maneira você tem agido entre os seus filhos, na sua família? Rebeca quase trouxe morte entre Esaú e Jacó por ter essa atitude errada, por amar mais Jacó do que Esaú. Meninas, que nesse dia de hoje essa palavra venha ficar registrada nos nossos corações, que a gente entenda que o Senhor nos chamou para trazer ligação, união e não discórdia, e não morte entre a nossa família. Que a gente se posicione como mulher prudente, como mulher sábia, não como a tola que destrói, não. Que a gente se posicione, menina, nesse dia de hoje. Que essa palavra fique registrada no meu e no teu coração. E que ela fique gravada para a gente poder entender que se a gente está tendo essa atitude, meninas, a gente mude hoje. Eu declaro sobre a tua vida que você mude hoje essa atitude e que você haja da forma prudente a qual o Senhor ordenou. Amém? Receba essa palavra em nome de Jesus.